Só esperando iniciar aqui. Vamos lá, meus irmãos, nosso terceiro dia, último bloco, continuando aqui o nosso material. Então, pode ler para nós evidências da autoria mosaica. Leia para nós, Gil. Por gentileza, Gil. Evidências internas. Deus manda Moisés escrever Êxodo 17, 14. 2. Moisés é o livro da aliança. Êxodo 24, do 4 ao 8. 3. Moisés escreveu a caminhada. Êxodo 33, 2. 4. Moisés é o escritor. Êxodo 31, do 9 ao 24. 5. Foi testemunha ocular. Números 11, do 7 ao 8. 6. Conhecia o Egito e o percurso do Êxodo. 7. Moisés teve o tempo suficiente para escrever. Moisés teve tempo... Por quanto tempo foi isso? 40 anos. Será que não deu tempo para escrever? Né, irmãos? Na realidade, eu estou pedindo para você dessa... Nós sabemos que as evidências internas, elas são muito grandes. Sempre houve evidências. A tradição prova isso, há as questões internas, mas é importante a gente realmente saber desses detalhes para sedimentar a nossa fé. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo. Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá. Continua para nós, Gil, por gentileza. Ok. Evidências da autoria mosaica. Evidências no Novo Testamento. 1. Cristo cita Moisés como autor, em Mateus 19:8. 2. Circuncisão é lei de Moisés, João 7:23. 3. Outras referências. Ato 3, 22 ao 23, 13, do 38 ao 39, capítulo 15, do 5 ao 21, capítulo 26, do 22 ao 28, 23, Romanos, capítulo 10, do 5 ao 19, 1 Coríntios, do 9, 1 Coríntios 9, do 9, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, e Apocalipse 15, 3. Ou seja, irmãos, tantas evidências do Novo Testamento. Só aqui, irmãos, a gente não precisaria ter dúvida nenhuma. Deixa eu só falar mais uma coisa, irmãos. Os irmãos que já estão conosco já há algum tempo, já ouviram isso várias vezes. Mas eu quero afirmar aqui para vocês. Quando um católico tem os seus ídolos e tem as suas tradições, tem as suas crenças, nós que somos protestantes e que não concordamos com eles, nós, de fato, duvidamos da fé deles? Nós não concordamos. Mas o fato de não concordarmos dá o direito de desrespeitar, dá o direito de invalidar? Não. 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 Nós dizemos o seguinte, isso não serve para nós. Sim. Mas aí eles pegam ídolos deles, eles pegam Padre Cícero, que nem eu sou católico. Eu me lembro como hoje, irmãos, eu era criança, veio minha tia Celina, lá do Ceará, passar um mês conosco. Aí um dia, eu era criança, eu lembro como hoje, eu acordo, eu vejo minha tia Celina toda de preto, meus irmãos. Tomei um susto, eu falei, tia, que roupa é essa? Ela estava em casa, né? Eu era criança. Ela falou, hoje é a morte do Padrinho Cícero. Não é assim, Fabiano? Muitos católicos, eles ficam de luto no dia da morte do Padre Cícero. Eu pergunto, para um católico, Padre Cícero é um santo? Claro que é um santo. Vai falar do santo católico deles, Padre Cícero, de Maria ou de Aparecida, entendeu? Nós não acreditamos nisso. Mas isso os imbeciliza no sentido de negarmos que ele crê? Não, a gente tem que respeitar. Por que eu estou falando isso? O fato de ter um grupo de teólogo, filósofo, que tenta invalidar
Desconsidere tudo isso. Por quê? Porque Jesus e os apóstolos acreditaram de todos os seus corações naquilo que Jesus ensinava e eles dedicaram a vida deles nessa promessa. Amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, eles acreditavam tanto que eles morreram por essa causa. Ora, que Amém. vergonha nós iremos ter de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Moisés existiu, de que ele foi o autor do Pentateuco, de que Noé existiu. Ora, se os apóstolos e discípulos deram as suas vidas nessa causa, por que nós não? Estão entendendo? Estão entendendo? Sim. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Tá Tá claro. joia? Então tá bom, meus irmãos. Então vamos lá. Só reforça a nossa fé, né? Só, exatamente. Então a gente tem que ter orgulho. E não é porque a gente não segura um ídolo na mão, ou não tem uma tradição, ou não tem uma outra coisa, que a gente vai dizer assim, é o que eu creio, né? Não, a gente tem que dizer com ousadia. Nós temos um legado, irmãos. Sim. Um legado de 2000 anos de história bíblica, que é a tradição judaica e a cristã. E nós temos um outro legado, que é a história da igreja. Ou seja, nós temos um legado de 4.000 anos de história. A composição da Bíblia e a história da igreja. Por que a gente vai se envergonhar? Jamais, meus irmãos. Jamais. Amém? Guarda isso no coração, tá bom? Amém. Vamos lá. Amém. Continuando aqui, a estrutura do Antigo Testamento. Então, aqui é simplesmente uma estrutura baseada, né, e distribuída de uma forma bem colocada aqui. Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés. Históricos, 12 livros. Olha que legal, né? Os livros poéticos e de sabedoria, sapienciais, são sabedorias. Os profetas maiores e os profetas menores. Aqui está tudo bem delineado. Fabiano pôs esse slide, né, Fabiano? Ficou muito, muito legal, viu? Muito interessante aqui. E aqui também vai dando uma ideia cronológica, irmãos. Pode ver, ó. 1400 e... Não dá para ver direito aqui. Aí 1200, 1050, 931, 722... 586 e 538. Deixa eu até fazer uma explicação também aqui para vocês, irmãos, sobre essa questão da cronologia. Olha que interessante. Existem algumas datas. Por que, irmãos, nós não podemos afirmar que Moisés saiu no ano de 1500 do Egito? Por quê? O que vocês acham? Por que a gente não pode afirmar certos acontecimentos, por exemplo, e a datação de certos profetas? Eles viveram nesse ano. Por que a gente não pode fazer isso? Ou por que a gente não tem essa evidência? O que vocês acham? Existem algumas margens, talvez, que não dá para especificar o momento exato que isso aconteceu. São apenas algumas indicações que aconteceu em um certo tempo, mas não dá para ou fechar alguma resposta bem conclusiva a respeito disso. E exatamente. E em cima disso, a escola da autocrítica também pretende invalidar. Por quê? Porque como você não tem uma data precisa, eles tentam invalidar. Agora, o que você falou, Gil, é exatamente isso. Você não tem uma data precisa. O que mais? Por que mais? O que vocês acham? Hoje, por exemplo, quando nós falamos o seguinte, a bomba de Hiroshima e Nagasaki caiu em tal data, como nós afirmamos e por que nós afirmamos que aquela bomba caiu naquela data, naquela cidade, naquele dia, naquele ano? O que tem que é semelhante para todos nós hoje no mundo? Acho que tem algumas evidências, né? Sejam elas mídias, né? Que aí conseguem precisar da datação, que é o que me parece que nós não tínhamos no passado. Não sei, estou especulando aqui. Que mais? Tá bem próximo. Como que é o nome? Hoje nós seguimos o quê, irmãos? Calendário
Um calendário mundial. Hã? Oi? Oi? A Wikipedia. Ah, então. Hoje Rede nós não social, temos né? Hoje tem Instagram. então, hoje não temos um. Mas olha só que interessante, né, irmãos? Dizem que a história do Brasil, até a história do Brasil, a gente duvida, não é? Até o passado do Brasil a gente duvida. Será que foi assim mesmo? Sempre tentou remontar uma história, né? Agora vem cá, e na história mundial, você acha que isso seria fácil? Também não. Agora eu te pergunto, existia no Antigo Testamento um calendário mundial? Não. Não existia. Estão entendendo? O que existia era o calendário daquela nação. Egípcio, né? E era lunar, né, Então, pastor? Então, aí vai variar da nação, mas geralmente o calendário lunar era um calendário mais utilizado. Mas pensem assim, você é um hebreu que está debaixo da escravidão do Egito. Você está preocupado de saber qual é o ano da dinastia daquele rei? Você está preocupado de voltar para tua casa. Você está contando os anos em que você está numa terra estranha, concorda? Claro. Já fazem 100 anos que a gente está aqui. Já fazem 200 anos que a gente está aqui. 300 anos. Quanto tempo Deus disse que nós ficaríamos numa terra distante? Então está na hora da gente voltar. Então podem ver que eles ficam 400 e poucos anos no Egito. Mas qual era a data do calendário egípcio? Era a data do calendário egípcio. Era interessante para os egípcios. Mas e para os sumerianos? Era outra data. E outros povos, entendeu? Então não tinha a unidade do calendário mundial. Então, o que acontece? Na cronologia bíblica, o que o Dio falou é o mais próximo. Então é comum quando nós pegamos, por exemplo, o Velho Testamento, e pegamos um profeta e colocamos assim, ó, esse profeta ele deve ter existido aqui, ó, dentro desse ponto até esse. Mas pode dar uma margem de 50 anos, entendeu, irmãos? Não dá para a gente saber. É como eu disse na aula passada sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth foi no período de Juízes. Aonde? No começo? No final? Não sei. O livro de Jó foi no período dos patriarcas. Em que dias? Dias de Abraão? Dias de Isaac ou dias de Jacó? Não sei. É nos dias dos patriarcas. Então, se a gente pegar o livro de Gênesis e colocar o livro de Jó, tá bom, tá dentro da cronologia. Aí depois vem Êxodo. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro isso? Deu para entender? Sim. Agora, existem algumas datas que são muito importantes para o povo judeu. Quais são essas datas? Quando eles entram em Canaã, as datas em que Davi se torna monarca, as datas da construção do templo, as divisões do Reino do Sul e do Reino do Norte. Olha que interessante essa citação, irmãos. Estou gastando esse tempo, irmãos, que a gente está ainda um pouco na introdução, nos detalhes, tá? Por exemplo, ó, quando falava assim, vamos pegar um texto que Moisés, em Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, falava Israel, meu povo. Se era Moisés falando Israel, meu povo, Moisés estava se dirigindo, que tipo de Israel? Israel, tribo do norte ou tribo do sul? Se é Moisés. Ou ele estava falando da nação unificada? Nação unificada, né? Porque não havia separação ainda. Exatamente. Mesmo ele estando no deserto, não tendo chegado no Egito, ele já estava falando da nação unificada. Vamos lá, Josué. Quando Josué conquista a terra, que faz a divisão da terra. E ele fala Israel. Ele está falando Israel, nação unificada ou está fazendo separação? Nação unificada. Unificada. E quando Josué fala Jacó, ele está falando nação unificada ou ele está fazendo separação? Unificada. Unificada. Olha que interessante. Aí vem Davi, fala Israel. Vem profeta Samuel, falando Israel. Ainda é nação unificada. Mas aí vem a separação do reino com Jeroboão e Roboão. E aí vem um profeta. Aí vem um profeta como o profeta, por exemplo, Elias. E Elias diz,
diga, Deus dizendo, vai e diga a Israel. Ele está falando para que tipo de povo? Tribo do norte ou tribo do sul? Tribo do norte. Judá, né? Olha aí, já mudou então. Tá entendendo? Já não é mais o meu povo unificado. É se dirigindo uma palavra à tribo do norte. Malaquias, Jonas, está entendendo? Então, Sim. muitas vezes a gente não nota isso, mas na cronologia, Deus levantava profeta na tribo do sul e profeta na tribo do norte. Interessante, né? Mas quando a gente tem uma visão, eu diria, histórica e cronológica, a gente compreende isso. É claro que também, isso não quer dizer que aquela palavra que o profeta Joel disse para Israel não possa ser aplicado para a tribo de Judá. Não, não é isso. Mas o direcionamento foi para a tribo do norte. Está entendendo, irmãos? Há uma diferença. Sim, sim. Tá bom? Tudo bem? Você vê que essa questão da cronologia ela é bem interessante. Olha outro detalhe da cronologia, só para agregar mais aqui para vocês. Os livros apócrifos foram escritos em que período da história do Velho Testamento? Vocês sabem? Por volta de 300 antes de Cristo, mais ou menos. Joia, Gil, muito bom. Eu sei que muitos dos irmãos podem, talvez, não saber, porque ainda a gente não chegou lá. Mas o último profeta, Malaquias, até um período de João Batista, porque olha só que interessante, João Batista, ele é o elo entre o Velho Testamento e o Novo. 300 anos de Cristo até o ano 30 depois de Cristo. É o período chamado de período interbíblico, que é chamado o período em que Deus se silencia. É onde nascem os escritos apócrifos. Interessante, não? É onde surgem as histórias dos povos hebreus. A história do Macabeus, Judite, aí vai. Olha que interessante. No entanto, irmãos, esse período é um período chamado período interbíblico, a gente vai ver, mas, ao mesmo tempo, ele começa ali, termina com Malaquias aliás, ele vai de Malaquias a João Batista. João Batista é o elo entre o Velho Testamento e o Novo. É o profeta que liga as duas alianças. A antiga aliança, que é a aliança mosaica, a escola dos profetas, e a nova aliança. E aí, então, começa esse período do Novo Testamento. Então, percebam que essa questão da cronologia ela é bem interessante, porque é um período em que a gente vai aprender bastante, e vocês vão estudar isso bastante em Introdução ao Novo Testamento. A gente vai ter uma matéria, que é a Introdução ao Novo Testamento, e a gente vai estudar bastante o período interbíblico. Por que ele é importante, irmãos? Porque no período interbíblico acontecem algumas mudanças no contexto mundial, que quando você pega o Velho Testamento para o Novo Testamento, tem uma mudança muito grande. Qual é a mudança? Passam por pelo menos 3 impérios. Porque quando você termina o livro de Daniel, e aí começam os profetas menores, você tem ainda ali o Império Medo-Persa. E esses últimos profetas, eles estão profetizando ainda no Império Medo-Persa. Aí vem, acaba-se o Império Medo-Persa, começa o Império Grego, divide-se o Império Grego, tem os 4 generais, tem um período de transição do Império Grego, vem o Império Romano, e aí começa, então, a história do Novo Testamento num outro contexto. Olha como é importante conhecer essas mudanças e essa transição. Conhecendo essa transição, fica um pouco mais fácil a compreensão do Velho Testamento para o Novo Testamento. Tudo isso faz parte da matéria introdução do Antigo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Tá dando para compreender? Tá dando para compreender? Vamos concluir só aqui os nossos slides, tá bom? Então, conceitos teológicos para a revelação de Deus. Lê para nós, Gil, por gentileza. Ok. Antropomorfismo. O braço de Deus, a mão de Deus, narinas de Deus. Até aí, tudo bem. Antropomorfismo, antropomorfo, formas de homem, né, na pessoa de Deus. Leia para nós, pastor Johnny, o próximo. Antropopatia é a atribuição
de sentimentos humanos a Deus. Deus é espírito e não possui sentimentos. Ou seja, patos, sentimentos, são maneiras em que atribuímos o coração de Deus. Deus está triste, Deus está feliz. Professor Fabiano, leia para nós o terceiro, por favor. Teofania. Terceiro, Professor. teofania ou Isso. cristofania. É a manifestação de Deus na Bíblia, que é tangível aos sentidos humanos. Temos a referência de Gênesis 12, verso 7 ao 9, Gênesis 18 ao 33, Gênesis 32, 22 ao 30, onde o anjo do Senhor ele aparece aí. Ou seja, quando Jesus se aparece no Velho Testamento na figura do anjo do Senhor. Epifania, de acordo com Westermann, as epifanias são aparições de Deus para ajudar, resgatar ou salvar o povo. Leia para nós, Gil. Teologômenos. Ok. Teologômenos são as apresentações da divindade em sua natureza real, mas jamais plenamente revelada. Kabod, glória, mal, ak, mensageiro ou anjo, panim, face, sem, nome. Quando nós usamos essas expressões como a glória de Deus desceu sobre o templo, essa ideia de teologômenos são apresentações da divindade em sua natureza real, mas jamais plenamente revelada. É uma manifestação. Quando Deus transmitia uma mensagem, quando Deus pelejava pelo seu povo, que os inimigos se abatiam, a terra tremia, era o agir de Deus naquela manifestação poderosa, naquele livramento glorioso, diante da fornalha. Quem foi que houve a manifestação poderosa e protetora nos três que estavam na fornalha? Então, são revelações e apresentações da divindade e da sua natureza de uma forma milagrosa e poderosa, mas não plenamente revelada, tá bom? Então, são terminologias, a gente vai ver mais isso em teologia sistemática, tá bom, meus irmãos? Aqui é um mapa, né, que vocês receberam já o slide, mostrando um pouco essa questão do mundo dos patriarcas, né? A gente tem aqui, nessa região da Babilônia, onde está o meu mouse, Ur dos Caldeus, Abraão sai dessa região, vem para Padã Arã, que é aqui em cima, e aí ele desce, depois aqui Padã Arã, morre-se o pai de Abraão em Padã Arã, ele desce, e aí Deus realmente concede a ele Canaã, que é essa região. E aqui é um período muito grande, irmãos. Né? Essa migração e a distância aqui para você fazer isso a pé é muito grande, é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, os magos da Babilônia, dos dias de Jesus, fizeram praticamente esse percurso, praticamente. E segundo a gente tem como conhecimento, alguns teólogos vão dizer que eles demoraram 6 anos. Outros vão falar que eles demoraram no mínimo 2 anos. Agora, a diferença de Abraão para a diferença dos magos do Oriente é bem simples. Os magos do Oriente já eram possivelmente judeus prosélitos. Então, eles sabiam que eles estavam indo ao rei dos judeus. Então, eles fizeram o seu percurso, seguindo a estrela, mas indo ao Israel, indo em busca do rei dos judeus. Israel já estava estabelecido como nação. Então, eles fizeram esse percurso direcionado, não foi aleatório, que durou de 6 a 2 anos. Podem ver que morrem as crianças de 2 anos para baixo. Possivelmente, eles demoraram 2 anos. Quando falamos sobre os reis, lá, os reis magos, chamamos de 3 reis magos, nós deduzimos que são 3 por causa dos 3 presentes, mas, na realidade, era uma grande comitiva. Pensem vocês, cientistas da Babilônia, que eram conhecedores das estrelas, ou seja, eles eram astrônomos, eles não eram magos místicos. Eles saem seguindo as estrelas, porque, segundo alguns estudiosos e teólogos, vão falar que houve uma grande manifestação nos céus
no ano 6 a.C. Houve possivelmente uma supernova no universo. E essa supernova marcou esse despertamento dos cientistas das estrelas, ou como chamamos, dos astrólogos, lá na Babilônia. Eles, os magos do Oriente, eles já sabiam que as 70 semanas de Daniel tinham chegado. Então é onde eles se reúnem numa grande comitiva e vão até o encontro do rei dos judeus. E o mais lindo disso tudo, irmãos, é que enquanto eles não acharam o rei dos judeus, eles não pararam. Então, agora pensem vocês. Deus fala para Abraão, lá de Ur dos Caldeus, aqui próximo à Babilônia, e ele sai em direção à procura de uma terra que ele não sabe qual é, aonde está e nem que lugar é. Quanto tempo durou Abraão? Nós não sabemos. Mas possivelmente não foi curto esse período. Porque ele estava indo para um lugar seguindo a voz de Deus. Chegou, pai? Não chegou. Continua. Chegou, pai? Não chegou. Continua. Chegou, pai? Não chegou. Sabe a criança está indo viajar? Pai, já chegamos? E você fala, já, filha. Aí depois de meia hora, pai, já chegamos. Aí lá depois da 5ª hora você fala, não chegamos. A gente vai chegar quando chegar. Eu acho que foi mais ou menos assim com Abraão. Só que Abraão, né? Não como uma criança. Mas, Senhor, aqui. Não, filho, continua. Quanto tempo durou? Tá bom, meus irmãos? Então, esse é o mapa, né? Só para... E aqui chegamos no final desse primeiro slide. E a gente gastou essas 3 aulas, irmãos, nessa introdução bem longa, para tirar dúvidas, porque agora a gente vai entrar nos próximos slides, livro por livro. Então, vai ser um pouco mais rápido e direcionado. Tivemos muitas informações. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui, como material de aula, um vídeo de 1h30 do professor José Ribeiro Neto, lá do STBnet. Eu pedi autorização para o Paulo Pescador, um vídeo de introdução ao Antigo Testamento, e se ele me liberar, eu vou passar para vocês. É um vídeo do José Ribeiro, é maravilhoso. Ele vai dar uma síntese de tudo que falamos aqui em 1h30. E vocês vão ter o prazer e o privilégio de verem o nosso querido professor, pastor José Ribeiro Neto, com todo o seu conhecimento. A diferença é que o pastor Ribeiro, ele pega e dá esse vídeo como aula expositiva. Então, ele vai falando e o vídeo vai passando e ele vai colocando os slides. Então, para que vocês entendam bem esse slide, eu faço aqui uma recomendação de que vocês parem, ouçam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes precisarem para poder enriquecer. A diferença é que nós gastamos esse período todo aqui porque a gente foi tirando dúvidas, fazendo perguntas, essa interação viva. Mas esse vídeo de 1h30 do pastor Zé Ribeiro vai ser a síntese de tudo que a gente apresentou até agora, tá bom? Sobre a questão da veracidade, do cânon, das tradições, das versões, a questão da teologia liberal, a questão desses debates mais ortodoxos e, inclusive, da refutação que temos à teologia liberal e tantos outros detalhes do assunto que é a introdução ao Antigo Testamento. Como eu disse para vocês, estudar o Antigo Testamento é fazer uma síntese de várias doutrinas. Teologia do Antigo Testamento, geografia, arqueologia, a questão da metodologia do Antigo Testamento, ou seja, é muito complexo. Estudar a introdução do Antigo Testamento não é simplesmente pegar a Bíblia. É claro, é a Bíblia no seu carro-chefe. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Boa. Não, Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, eu só queria dizer que a aula está sendo muito boa. Glória a Deus, irmão. Você tem manejado bem aí, a gente tem sido esclarecedor para a gente. Obrigado. Eu tenho acompanhado também o livro que eu comprei, já estou lendo o livro, e eu vejo a aula, faço uma revisão, então a aula tá boa, tá muito boa. Joia, meu irmão, muito obrigado. É bom ouvir isso do irmão, ainda mais o irmão como uma pessoa que já passou pela universidade, tem uma formação universitária, e isso só reconforta o nosso coração, né? Eu sei que eu não dei uma resposta satisfatória ao pastor Johnny, mas eu vou procurar, e aqui fica
fica a minha fala, né? Porque muitas vezes realmente algumas matérias eu aprendo mais e tenho mais fluência. Por exemplo, né, as minhas matérias principais são matérias pastorais. Essas eu tenho mais fluência. Algumas outras matérias eu costumo dizer que eu nado bem. Introdução ao Antigo Testamento, Novo Testamento, nado bem, mas não é do meu expertise, né? Então, algumas coisas, de repente, eu não me lembro, eu realmente não sei. Mas eu fico feliz de ouvir isso do irmão, porque o fato de nós não estarmos numa sala de aula in loco, mas a gente está numa sala de aula digital. E isso me reconforta, porque a gente vai esclarecendo dúvidas, e aquilo que não soubermos, a gente vai atrás, né? Porque a nossa proposta aqui é realmente fazer com que esse livro santo, que ele é a nossa palavra de fé e prática, que ele seja cada dia mais amado e mais valorizado, e que essas ferramentas sirvam apenas para embelezar. Eu costumo dizer que a Bíblia é o presente de Deus. É o presente de Deus. As demais coisas são embrulhos, mas a gente pode, eu diria, embrulhar bem, né? Pode, como se diz, né? Ter um embrulho bom, mas o essencial é a palavra. Mas conhecer o embrulho, onde ela foi feita, como foi feita, por quem foi feito, isso é importante. Isso traz segurança no nosso coração, Sim, sim. mesmo sendo um livro de fé. Tá bom? E última coisa que eu queria falar para vocês, para a gente encerrar, meus irmãos, Deus me deu um presente muito lindo no culto de Natal. Fica aqui uma dica para vocês. Nosso culto de Natal passado, eu preguei sobre os Reis Magos. Eu falei sobre esse assunto, né? E quando eu abordei sobre os Reis Magos, a minha pauta foi falar sobre o maior tesouro que eles foram se encontrar. E dentro da minha mensagem, que eu achei assim que foi muito legal, porque eu falei assim, irmãos, hoje eu não quero falar de Jesus, do nascimento, eu quero usar 3 pessoas ou um grupo de pessoas. E uma frase marcou muito o meu coração, que foi o seguinte: aqueles magos, quando eles vão para Israel, e em especial para Jerusalém, eles se encontram com quem? Lembra? Com que rei? Em primeiro lugar? Herodes. Herodes. Detalhe, a história vai chamar Herodes o Tetrarca. O Grande. O Grande. O Grande. O grande, é. Na história, Grande. lembra que nós estudamos em geografia bíblica que ele foi um grande edificador da história mundial, inclusive da história do povo judeu? Ele construiu palácios, grandes obras, e ele reformou o segundo templo, chamado de, inclusive, Templo de Herodes. Então, quando aqueles magos foram até Jerusalém, porque eles sabiam que as 70 semanas de Daniel estavam se cumprindo, segundo as pesquisas deles, eles viram uma supernova. Isso é história mundial, tá, irmãos? Isso é história mundial. Porque quando a gente vê os magos saindo do Oriente como cientistas astrônomos, eles passam por uma experiência porque, segundo algumas literaturas, houve um grande fenômeno no mundo que chamou a atenção. E logo na sequência, eles seguem uma estrela também do Oriente e vão seguindo, como Abraão. E eles vão, inclusive, seguindo essa estrela até chegar em Jerusalém e falam com Herodes. Quando eles falam com Herodes, é bem típico que algo poderia estar acontecendo. Quem sabe Herodes imaginava ele ser o rei dos judeus, ele ser o Messias, ou da linhagem dele nascer o Messias. Mesmo ele sabendo que ele não era um judeu na sua inteireza, na sua vaidade, ele pretendia ser. Pode ver que ele, a primeira coisa que ele faz ao saber que os magos vão embora por outro caminho, o que eles fazem? Ele mata as crianças. Por quê? Porque o título de rei dos judeus era dele e da linhagem dele. Olha que interessante.
Quando esses magos vão para Jerusalém, que falam com Herodes, que veem a glória de Herodes, que possivelmente era notória essa glória no mundo, o que acontece? Eles não encontram ali em Jerusalém. E aí onde entra a mensagem do culto de Natal, que eu achei que foi um presente de Deus. O que eu fiz, irmãos? Eu falei para os irmãos, eu falei, aqueles magos, aquela comitiva, que possivelmente não eram 3 magos, porque você não sai com o tesouro de uma nação somente em 3. Ainda mais naqueles dias que eram dias onde tinham muitos assaltantes. Alguns vão dizer que eram algumas dezenas de homens, outros vão dizer que eram centenas. Eu, particularmente, acho que eram uma centena. Por quê? Porque eles eram astrônomos, ou eles eram reis, ou eles eram representantes reais. Então, eles não eram simplesmente qualquer um. Eles eram pelo menos um Daniel. Lembra que Daniel era um dos governadores? Lembra que lá na Babilônia tinha os sátrapas? Então, eles eram no mínimo aquilo, levando as recomendações. Mas uma coisa isso que foi a frase, aí a tese, eles buscaram o menino, o rei dos judeus, e enquanto não encontraram o rei dos judeus, eles não pararam com a peregrinação deles. Sim. Foi 2 anos? Foi 6 anos? Poderia ter durado 30 anos. Eles não iriam desistir até se encontrar com o rei dos judeus. E agora o mais fantástico, eles chegam numa casa, porque olha só, depois que eles falam com Herodes, a Bíblia vai falar que uma estrela guia eles até a casa. Ou seja, mais um fenômeno espiritual. E eles foram até a casa. Ora, mas Jesus não nasceu numa manjedoura? Ele nasceu numa manjedoura naquele período. Mas depois daquele período, teve os 8 dias em que ele foi apresentado no templo, e depois teve o período de quarentena de Maria. E José, como homem amável, não pegou ela e já, vamos voltar para casa lá, né, com o recém-nascido. Então, José foi para uma casa, por causa que ela tinha, e a Bíblia fala que, ao chegarem na casa, e a estrela os guia até casa. Mais uma coisa, eles eram cientistas, mas eles usavam da ciência para glorificar a Deus, mas eles acreditavam em milagre e seguiam os sinais espirituais. Olha que fantástico, meus irmãos. E quando eles se encontram com o rei dos judeus, olha ao contraste. Já não era o templo de Herodes, já não era o palácio de Herodes, mas era uma casa, onde tinha um carpinteiro e uma mulher simples. E ali tinha um bebê, que foi alguém que nasceu numa manjedoura. Mas eles não se importam com nada disso. Pelo contrário, eles se dão por satisfeitos e adoram o rei dos judeus. Aleluia. Enquanto eles não acharam o rei dos judeus, eles não pararam de peregrinar. E eles eram tão espirituais, olha que fantástico, que, advertidos por divina revelação, eles vão por outro caminho. Eram inteligentes, eram espirituosos, eram apaixonados pelo menino, e enquanto não encontraram o menino, não desistiram a sua busca. Poderia durar 2 anos, 10 anos, eles iam insistir. O que a gente está fazendo aqui, meus irmãos, é ir atrás do menino, é adorar o menino, é servir o menino. Enquanto a gente não se encontrar com ele, a gente não para, porque o que importa para a gente é o menino, rei dos judeus. Ele nasceu, Amém. ele venceu, é a palavra do menino. E é para isso que a gente está aqui. Usar a nossa mente, a nossa sapiência, o nosso conhecimento a serviço do menino, como eles. Eles eram cientistas. E para concluir, irmãos, para concluir, eles eram magos, não eram? Da onde? Do Oriente. Vem cá, os primeiros a aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador eram gentios. Possivelmente judeus prosélitos. Eles começaram a peregrinação 2 anos antes do nascimento. Ou seja, eles já se entregaram a Jesus antes de Jesus nascer. No momento em que eles veem Jesus, eles já tinham ido ao encontro de Jesus muito antes dos pastores no campo, muito antes de Simão e de Ana. Simão, Ana e os pastores realmente demonstram essa adoração
a Jesus. Mas eles já vieram ao encontro de Jesus muito antes deles. Se encontraram depois, mas aceitaram antes. Olha que presente Deus me deu na mensagem de Natal. Depois assistam lá. Isso só, né, eu deixo aqui como você vê, irmãos, o quanto a nossa inteligência, o quanto a nossa espiritualidade não nos atrapalha. Pelo contrário, só vai nos embelezar se a gente tiver a palavra do menino no nosso coração, e tudo demais vai só contribuir para a gente. Tá bom, meus irmãos? Deixei aqui essa palavra final só para enriquecer o coração de vocês. Continue lendo os livros, continue lendo os slides e continue debatendo no grupo. Qualquer dúvida, nos procure, Amém. porque é um prazer poder estar aqui com vocês, tá bom? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu fiquei Alguma feliz dúvida? de rever essa aula, pastor. Ô, meu irmão. E eu te agradeço por ter preparado esses slides. Quem produziu os slides foi o Fabiano, tá, irmão? Está lá embaixo, né? Eu deixei lá, viu, Fabiano? Desde o começo. Professor Raimundo Fabiano Vieira, tá bom? Para te honrar agora, tá bom? E o Fabiano está de volta, tá, meus irmãos? Ele está de volta no ministério, está de volta no seminário, para a glória do Senhor. Amém. E em breve vai voltar a dar aula para nós aqui, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou passar para vocês o link do professor Ribeiro. Eu quero que vocês vejam esse vídeo até a próxima aula. Então, organizem a agenda de vocês. Até a próxima aula. Pastor, e se eu ler depois? Não, tem que assistir até a próxima aula para ganhar o ponto cheio. Quem não cumpre na data, ganha um ponto parcial. Por que eu estou falando isso? Porque esse vídeo do Ribeiro vai ser um vídeo onde vocês estarão reprisando tudo que eu passei. E, irmãos, desculpem, mas o professor Ribeiro, ele é o meu mestre. Então, ao assistir esse vídeo do Ribeiro, eu fico fascinado, porque ele é um mestre como poucos eu conheci na vida, e me orgulho de tê-lo como companheiro, como tê-lo como professor. Até hoje, irmãos, quando eu tenho alguma dúvida, pastor Ribeiro, me ajuda, me esclarece. Ele é o meu professor. Tive a honra de pastoreá-lo, sim, mas como mestre, ele é o meu professor, e o dom de mestre do Ribeiro é algo estratosférico. É algo que é apaixonante. Por isso que eu indico sempre o STBnet, indico aqueles mestres, né? Sérgio Mascarenhas, Omar Bianchi, Maurício. Temos professores magníficos ali, e por isso que eu sempre prestigio Paulo Pescador, tantos outros, irmãos. Vocês não terão a honra que nós tivemos de ter aula com o Dr. Paulo, pastor Enéas, mas assim, uma nova geração Deus levantou. E eu quero poder estar aprendendo com esses tigrão aí, e dando aqui minhas nadadas e minhas braçadas do meu jeito tupiniquim, para a glória do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Amém, amém. Então, que Deus abençoe e dê uma semana Deus abençoada aí abençoe para a todos. vocês. Paz do Senhor Deus abençoe, irmãos. Graça e a Deus paz. abençoe. Irmão Jones, Graça e pastor paz, Jones. irmãos. Graças e paz, pessoal. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Boa noite, meus irmãos. Amém. Deus abençoe o irmão aí, que uma